Existe um ramo de estudo das plantas que é chamado de herbalismo. Diferente da fitoterapia clássica, que vai apenas estudar os princípios ativos das plantas medicinais, o herbalista ele tem um olhar mais integral. Ele vai estudar as características daquela planta, o seu plantio, a forma de colheita, como essa planta gosta de ser tratada, qual o ambiente que ela está inserida, como que ela se comunica com o espaço. Então eu me identifico muito mais como herbalista, né? Porque também sou agricultora, também sou alquimista, também trabalho com as plantas do começo ao fim. Então o herbalismo, ele é essa visão mais integral. Eu acredito que a gente precisa ter um trabalho com as ervas que seja ampliado e baseado em evidências científicas, com certeza absoluta. Porém, a gente também precisa de um trabalho com as ervas que seja afetuoso, observacional, diário, né? Na alquimia, existe uma lei que é chamada de lei da assinatura. No Ayurveda, a gente conhece isso como gunas. Essa lei, ela fala que a planta assina aquilo que ela vem fazer. O invisível, ele se torna presente no visível. Então, aquele conhecimento oculto sobre o que aquela erva é capaz de realizar vai vir impresso nas suas características, no seu cheiro, no seu aroma, no seu gosto, na sua textura, na forma como ela espalha as suas sementes, se ela é trepadeira, se ela gosta de umidade, se ela gosta de ficar perto do solo, ou se ela gosta de crescer para cima, suas cores, né? Tudo isso vai trazer informações, né? Essa é a lei da assinatura, que no Ayurveda a gente chama de gunas. Então, gunas são as características inerentes da substância. No estudo de Dravya Guna, que é o estudo das substâncias dentro do Ayurveda, a gente vai caracterizar as plantas por suas qualidades mais observáveis. Os princípios ativos dependem de toda uma tecnologia de laboratório para observar, mas antigamente as pessoas percebiam a forma como as ervas agiam a partir de suas características observáveis. Cheiro, aroma, textura, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente começar a pensar sobre isso. Esse aqui é um gerânio, malva cheirosa, né? É uma planta maravilhosa para o sistema hormonal feminino e ela tem um formato que lembra muito um útero, não tem? Né? Além disso, ela tem um cheiro profundamente doce. É muito, muito doce, muito florado, né? Então, ele traz impresso nas suas características, né, essa feminilidade no cheiro, no formato, e é uma erva que serve para isso, né? A gente tem, por exemplo, a erva doce aqui, ó. A erva doce é uma planta que traz muita suavidade nos processos do corpo, né, digestivos. Então ele é excelente para gases, para dor de barriga, para processos que a gente precisa trazer suavidade. E é uma planta que tem uma suavidade, ela é uma planta também excelente para microcirculação, então essa circulação periférica, então ela tem vários vasinhos pequenininhos, né, também trazendo essa característica anatômica nela, né, e um cheiro também doce, mas um doce bem mais suave que o gerânio, também mostrando que ela tem essa suavidade. A gente tem um outro exemplo aqui, que é a babosa ou a aloe vera. Eu acho ela uma planta muito didática, porque ela mostra que serve, né, através da sua gosma, que é bem característica, que a gente vê que traz umidade, que recupera tecido, que é fresca, que vai ser bom para queimadura, né, que é cicatrizante, tudo isso é característico, mas olha só, ela tem espinhos, né? Então ela já dá um aviso também de, cuidado, né? Então é uma planta tóxica, a aloe vera. Esse líquido, quando a gente tira a aloe vera e bota num copo assim, ela escorre um líquido amarelo chamado de aloína, ou às vezes arroxeado. Esse líquido é tóxico. Então, as plantas, elas avisam para o que elas servem. E isso é uma sabedoria da medicina Ayurveda, inclusive para os alimentos, né? Então,
A gente sabe, por exemplo, hoje que as nozes, elas vão ter uma nutrição do sistema nervoso porque elas são ricas em magnésio, né, que é um mineral essencial para o funcionamento do sistema nervoso, mas antigamente eles sabiam também que a noz era boa para o cérebro porque ela se parecia com o cérebro. Assim como o romã é uma planta usada para fertilidade porque parece um ovário cortado ao meio. Então essa é a visão da Ayurveda de que semelhante aumenta semelhante. Então se a gente busca sedosidade para a nossa pele, a gente vai nas rosas, por exemplo, que tem aquela... A gente fala, a pele linda igual uma pétala de rosa, né? Porque a pétala de rosa ela é tenra, suave, né? Brilhosa, mas não em excesso. Então a gente quer trazer essas qualidades para a nossa pele. Por isso a rosa é amplamente usada, né? Água de rosas, óleo de rosa mosqueta, uma planta amplamente usada para a beleza da pele. Então, essa é uma visão que eu acho uma visão muito legal, que a gente começa a observar como a planta se comporta. Também, se é uma planta aérea, por exemplo, o guaco é uma planta que cuida das vias aéreas. E é uma planta aérea, é uma planta que vai tomar o ar, que vai subir, que vai trepar. Então, através, às vezes, da dispersão das suas sementes, tem plantas que dispersam sementes no vento, outras plantas dispersam semente explodindo, né? Outras plantas vão dispersar semente, enfim, de outras maneiras. Então, as plantas elas vão ter características que a gente pode observar, né, e entender. Eu sempre falo que defendo isso fortemente, né, que a gente não precisa saber sobre muitas ervas. A gente precisa saber profundamente sobre poucas ervas, principalmente aquelas que nascem perto da gente, que a gente consegue com fácil acesso. Eu lembro que eu sempre tive muito interesse sobre plantas medicinais desde muito nova. Então, todo livro que eu encontrava de fitoterapia, de plantas medicinais, eu comprava. E era muito difícil aprender com o livro, porque você tava lá, vai citar planta tal, boa para isso, aquilo, né, propriedades tal. Você tem lá um monte, 150 plantas naquele livro, você vai decorar isso tudo? É impossível, né? Então você precisa criar relação com a erva. Se você plantar uma erva uma vez na vida, você nunca mais vai esquecer ela. Toda vez que você vê ela, você vai lembrar, você vai saber quem ela é, vai conseguir identificar, né? Vai fazer essa identificação botânica. A gente precisa fazer a identificação botânica de todas as plantas do planeta Terra? Não. Igual amigo, plantas são iguais amigos, você vai fazendo amizades vegetais. Então você planta uma planta, você conhece ela, você começa a reconhecer quando você encontra. A gente também não precisa de muitos amigos, a gente precisa de poucos e bons, né? Que a gente pode contar. Então as plantas, se você souber 3, 4, 5, 10, 15 plantas, tá ótimo. Dá para fazer muita coisa se você souber profundamente sobre elas, porque cada uma das plantas vai servir para muitas questões, né? Uma mesma planta serve para dor de cabeça, para tosse, para dor de barriga, para cólica menstrual, para artrite, para dor nas pernas. Então, se a gente conhece profundamente as ervas e principalmente aquelas ervas que a gente tem acesso, que nascem perto da gente, que nascem espontaneamente no nosso quintal, que a gente encontra no caminho que vai para o trabalho, né? São Paulo, que é uma cidade, uma das maiores cidades da América Latina, tem um monte de planta medicinal na rua, né? Então, às vezes, no caminho que você vai para o trabalho, você, né, vai pisando em um monte de planta medicinal. Às vezes você vai para a farmácia, andando para a farmácia, pisando, né, nas plantas medicinais. Então, a gente abrir o olho para o que está perto da gente é uma coisa muito importante. E aí, ir se aproximando e criando relação com as ervas, porque aí esse conhecimento, ele se armazena. Você planta uma planta, você observa o comportamento dela, para sempre você vai lembrar daquela planta, né, e para que ela serve. Então, outra lei essencial no trabalho com as ervas, que vai permear todo o nosso trabalho, é a lei do ritmo. Existe o ritmo do plantio, o ritmo da colheita, o ritmo da secagem, o ritmo da extração. Então, se eu planto a planta na época errada, se eu colho na época errada, se eu colho no horário errado, se eu deixo secar demais, ela pode ficar seca, esturricada. Se eu deixo secar de menos, ela funga, dá mofo. O tempo de extração, quanto tempo essa erva vai ficar no óleo? Quanto tempo ela vai ficar no álcool? Quantos dias ela vai ficar sendo extraída? O tempo de uso da erva, a dosagem. Então, essa lei do ritmo, ela é presente desde o começo até o final do nosso trabalho com as ervas, né? Ela é muito importante a gente dar
atenção a isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de ritmo, um dos ritmos que mais influencia no trabalho com as ervas são os ciclos da lua. Isso é estudado há milhares de anos, tanto na agricultura quanto no trabalho alquímico de laboratório também. Então a gente sabe, por exemplo, que na lua nova, a seiva das plantas ela se concentra nas raízes, na parte de baixo. Na lua crescente, essa seiva começa a subir das raízes para as partes aéreas. Então, normalmente ela vai estar no caminho, provavelmente ali no tronco, subindo, né, para as partes aéreas. Na lua cheia, a seiva ela fica concentrada nas partes aéreas, tá? Flores, folhas, copa. E na lua minguante, essa seiva começa a descer em direção às raízes. A gente pode usar isso para podar. Então, se eu quero podar uma planta e eu quero que ela não sinta tanto essa poda, eu posso usar a lua nova, em que toda a energia da planta vai estar concentrada nas raízes, né? Ou eu posso fazer uma poda que eu quero, uma poda bruta, que eu quero que ela rebrote bastante, eu posso usar a lua crescente, né? Eu posso usar isso na hora da colheita. Então, por exemplo, eu quero colher raízes, eu vou colher uma cúrcuma, eu vou colher na lua nova, porque toda a energia da planta vai estar ali. Se eu quero colher uma flor, uma folha, que é uma parte aérea, eu posso colher na lua crescente ou cheia, né? Porque eu sei que a maior parte dos princípios ativos vão estar concentrados nas partes de cima da planta. Então, esse é um ciclo importante que a gente tem que observar. O outro ciclo de colheita que a gente precisa seguir são das partes diferentes que eu colho. Então, se eu colho flores, por exemplo, eu vou usar calêndula, lavanda, rosas, hibisco. Quando eu uso flores, eu preciso colher as flores no seu potencial de máximo esplendor, nem botão e nem já murchando. Aquele momento que a flor está no seu máximo esplendor é o momento que eu colho flores. As folhas, eu colho elas antes da floração, na maioria das vezes. Isso é o ideal, né, que eu tô falando, né, gente? Nem sempre é possível. Mas por quê antes da floração? Porque quando inicia a floração, a energia vital da planta, ela vai para as flores. Então as folhas vão ficar com um pouquinho menos de concentração de princípios ativos. Antes da floração, a gente colhe as folhas. As raízes, a gente colhe sempre no final do ciclo da planta. Por exemplo, a cúrcuma, a gente vai colher quando a planta da cúrcuma toda começar a morrer, secar, ficar amarela, cair, desturricada. Aí é hora de colher a raiz. Já as cascas, né, se eu vou colher casca entre casca, é interessante, por exemplo, no caso do barbatimão, da aroeira, que eu use a lua minguante e outono de preferência para fazer a colheita da casca, porque na lua minguante a seiva da planta ela vai estar descendo em direção à raiz. Então eu sei que a casca que eu vou colher vai ter uma boa quantidade de princípio ativo. E o horário que a gente pode usar para colher, cada planta tem às vezes um estudo mais refinado, né? De cada planta tem um horário específico, algumas plantas vão ter uma concentração de princípios ativos mais à noite do que de dia, né? Mas são exceções. De uma forma geral, a maioria das plantas vão estar numa excelência de princípios ativos bem cedo de manhã, assim que o sol seca o orvalho. Assim que der uma secadinha naquele orvalho matinal é o melhor momento de colheita. Se a planta ainda tem orvalho, a chance dela mofar ou fungar no processo de secagem é muito maior. Então a gente espera ou colher no momento de chuva, também que está chovendo, não é interessante pelo mesmo motivo. Então de manhã bem cedo, quando o sol seca o orvalho, é um excelente momento de colheita, respeitando essa variação entre raízes, folhas, né, cascas e flores, cada um na sua época específica, tá? Então, outros princípios que a gente precisa respeitar no processo de colheita, tudo isso relacionado à colheita, são os princípios de coleta selvagem. Então, muitas vezes eu uso plantas que eu não cultivo, plantas que eu acho por aí, né? Mas existem alguns princípios para a gente poder coletar de forma selvagem, né? Então, o primeiro dos princípios é a saúde da folha, da planta que eu vou usar. Ela não pode estar mofada, ela não pode estar bichada, ela não pode estar machucada, ela não pode estar muito seca, ela tem que estar numa cara de plena saúde. Outro aspecto é a contaminação do local. Se esse lugar é perto de água contaminada, é perto de
né? Então, sei lá, São Paulo não é um bom lugar para a gente escolher ervas de coleta selvagem. A gente precisa estar num lugar que tenha um bom raio de preservação. Então, lugares que são santuários, você vai viajar, vou na Serra da Canastra, vou na Chapada não sei o quê, ou mesmo lugares afastados de grandes centros, que tem uma boa natureza preservada, né, já é o suficiente. Se tiver, por exemplo, uma usina de energia nuclear perto, já não é legal escolher. Então, observar as possíveis contaminações que podem existir. Como eu falei, pela manhã, assim que o sol seca o orvalho, é o melhor horário. E também a gente sempre lava a planta com água fervendo e depois põe para secar, tá? A secagem é um processo bem importante. Por quê? Porque ele preserva a planta. Então, se eu tenho uma planta fresca e eu não seco ela de forma adequada, ela vai mofar, fungar, enfim, ficar seca demais ou apodrecer mesmo, né? Se eu seco ela com qualidade, ela pode durar um ano e meio. Então, eu consigo usar essa planta por muito mais tempo. Além de que, na maioria dos processos de beneficiamento das ervas, elas precisam estar secas. Então, se eu vou fazer uma pomada de calêndula, eu não posso usar a calêndula fresca, porque a água presente na calêndula vai oxidar a minha pomada, vai estragar ela. Da mesma forma, os extratos das tinturas mães pode ser feito, né, com a erva fresca, que é o caso das alcoolaturas, mas é melhor, a fixação, a concentração dos princípios ativos, ela melhora quando a gente seca. Uma planta, depois de seca, por exemplo, se a gente vai fazer um chá, a gente sempre usa o dobro da planta fresca em relação à seca. A seca é 1 colher de chá, a fresca vai ser 2, porque ela tem muito mais água, então os princípios ativos estão diluídos. A concentração dos princípios ativos aumenta quando a gente seca. Então, aumenta o princípio ativo, aumenta a durabilidade da planta. Eu posso pegar uma planta de um lugar que eu não tô. Então, sei lá, eu vou pro Cerrado. Lá no Cerrado tem muito canela de velho. A canela de velho é uma planta que não dá aqui na Mata Atlântica, onde eu tô. Então, eu posso usar a canela de velho o ano inteiro. Se eu pego lá no Cerrado e seco adequadamente, eu consigo ter acesso a plantas que eu não tenho, eu consigo ter acesso a plantas por muito mais tempo e eu consigo uma maior fixação e preservação dos princípios ativos. Então, esse processo de secagem é uma arte bem refinada, né? Como eu falei no primeiro módulo, o grande dever de um alquimista é conservar a alma da planta viva em todos os processos, até o processo final. A gente pode perder a alma da planta no momento da colheita, pode perder no momento da secagem, pode perder no momento da extração. O que é essa alma da planta? Não é algo tão místico. São as suas características inerentes. Ânima, o conceito de alma, é a nossa personalidade, né? Então, o cheiro da planta, a cor da planta, a textura da planta, ela pode se perder. Por exemplo, se você esquenta demais, você preservou a alma na colheita, preservou a alma na secagem. Na hora que você foi beneficiar, você não fez banho-maria, você colocou a temperatura muito alta, queimou os princípios ativos, perdeu. A alma da planta se foi, né? E aí vai ter uma concentração bem menor. Você pode perder o princípio ativo já na secagem. Quando a gente vê aquelas ervinhas secas em saquinho transparente no mercado, você compra aquela camomila no saquinho transparente no mercado. Aquela camomila tá quase um pó, num saco transparente exposta à luz, então a luz degrada princípio ativo, né? Ela pode ter uma quantidade de princípio ativo bem ínfima, mas assim, não é o ideal para a gente usar como tratamento de uma doença específica, né? A gente pode usar de forma mais um chazinho, né, para degustação. Então, o grande dever do alquimista é manter essas características da planta até o final. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem de uma planta bem seca e uma planta mal seca. Ó, essas plantas aqui, eu sequei em casa. Essa aqui é uma calêndula. Essa aqui é o hibisco. E aqui é a lavanda. Se você observar, elas estão com as suas cores originais, certo? A lavanda está roxa, o hibisco está vermelho e a calêndula está amarela. As cores estão bem preservadas, não estão pouco preservadas. Inclusive, podem estar até mais intensas do que a planta na sua forma fresca, né? E aí, outra coisa importante é o cheiro.
Então, o cheiro é o mesmo. Inclusive, fica mais forte na planta seca, se bem seca. Então, o cheiro de calêndula, o cheiro de lavanda tá super forte, né? Aqui é uma planta mal seca, ó. Esse é um gerânio mal seco. Vendo? A cor dele não foi preservada, ele tá com cor de palha. Esse é o gerânio, ó. Verde, né? Olha a diferença da cor. Olha uma lavanda fresca, aqui ó. Esse aqui é uma lavanda fresca e uma lavanda seca. Olha, quase não tem diferença na cor delas, tá vendo? Essa planta também vai perder o cheiro. O gerânio é muito forte, né? Então ainda tem um pouco. Mas não tá com um cheiro tão pronunciado. Ela tá com mofo, não sei se dá pra ver daí, mas ela tá mofada. Então essa planta aqui, ó, se perdeu, né? No processo. Não dá pra usar ela. Outro sinal de uma planta bem seca é que ela é tenra. Ela não vira pó. Quando você desfaz, ela vai se desfazer porque ela tá sequinha, mas ela não vira pó. Ó uma planta mal seca pra você ver a diferença, ó. Ó, ela vira pó. Pó. Ó, dá pra ver? Isso aqui não pode acontecer na planta que tá seca com qualidade. Ela permanece, ela mantém uma estrutura mínima, né? Então esses são exemplos, né, do que a gente tá falando sobre preservar, né, a alma da planta até o final. Não é nada muito místico, tá? É bem observável.